Acho que foi agora. Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui na nossa segunda aula de um curso voltado para os profissionais e profissionais do serviço de apoio aos estudantes. Acho que é um curso que muitos e muitas de nós há algum tempo já queria participar, organizar ou se envolver. Hoje é a segunda atividade, a gente ainda está num campo um pouco mais teórico, um pouco mais distante, talvez, da nossa realidade do dia a dia, mas que talvez dialogue com todos e todas nós, assim, em alguma medida, nos nossos serviços, né? O tema de hoje é falar um pouco sobre a evasão, sobre uma das teorias da evasão, principalmente, a teoria do Vicente Tinto, que é talvez, acho que o principal autor em termos mundiais sobre a teoria da evasão, um autor aí que já trabalha com isso pelo menos há uns 40 anos, então, que já foi revisitando a própria teoria ao longo desses 40 anos, ele foi atualizando. Acho que na semana passada, com a professora Helena, ela até comentou um pouco rapidamente de onde veio as ideias originais do Tinto para pensar a questão da integração e, consequentemente, a não evasão desses estudantes, né? No inglês, o termo que talvez mais se aproxime da nossa ideia de permanência estudantil é a retenção. Eles usam a retenção num sentido diferente do nosso, retenção no sentido de reter o estudante no sistema, né? Então, quando a gente vai procurar sobre evasão, e a gente vai ver muitos nos trabalhos americanos e do Tinto, essa expressão retenção. Eu falo porque no primeiro momento, quando eu li a retenção, eu falava, putz, mas como assim, né? Que retenção para a gente é um pouco o estudante que reprova e tal. E aí acho que para conversar um pouco mais com a gente sobre as teorias do Tinto, a gente convidou a Ruth, hoje aqui como palestrante, mas a Ruth super envolvida na organização do curso como um todo, mas hoje ela vai participar aqui mais mesmo contribuindo e compartilhando um pouco da teoria e da interpretação dela, um pouco sobre o Tinto. Para quem não conhece a Ruth, nossa colega, também doutora agora, defendeu nessas últimas levas junto comigo, com a Michele. A Ruth, pedagoga, assim como alguns e algumas de nós, trabalha lá no Instituto Federal do Maranhão. Eu falei lá como se fosse tão longe, mas agora a gente está tudo perto aqui. E já está há algum tempo, assim, como nós, tentando desvendar os serviços de apoio, os serviços de assuntos estudantis. Então, para não se alongar muito, Ruth, vou passar já a bola para você. Fique à vontade, eu estou aqui no paralelo, precisando qualquer coisa, tá bom? Tá bom, Carlos, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, né, e todas que estão aqui presentes. É uma alegria estar aqui, né, participando desse curso. Esse curso aqui, de fato, foi muito... a gente pensou, né, por muito tempo, cogitou muito tempo se fazia, se não fazia, se a gente ia ter perna para fazer, se não ia, né, e, na verdade, a gente até pensou que não vai parar por aqui, né, esse aqui vai ser, vamos dizer assim, o primeiro módulo do curso, e aí outros módulos, né, a gente espera também ter pernas para continuar fazendo essa formação, né, para os profissionais que trabalham nos serviços de apoio ao estudante. Então, mais uma vez, né, uma alegria estar aqui com vocês. Eu já vou aqui colocando a minha apresentação. Vamos ver aqui se vai dar certo. Como sempre, a gente tenta botar a apresentação. Pronto, acertei. Está aparecendo? Foi, Ruth. Entrou, né? Abriu. Beleza. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação mesmo. Prontinho. Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Na verdade, essa discussão, né, que a gente vai, apesar de ser uma discussão bem teórica, eu fiquei, na verdade, até com um pouco de dúvida até que ponto eu traria mesmo só a discussão teórica, você pensaria já, né, a gente pensar a aplicação ou não, mas vocês vão ver que eu organizei da seguinte forma, eu trago, sim, né, bem a teoria, que eu acho que é importante a gente, que eu sei que quando a gente está no trabalho do dia a dia, nem sempre a gente consegue parar para, né, para ler textos mais densos, né,
e se aprofundar em determinadas questões teóricas. Às vezes a gente fica muito assim, tá, mas como é que a gente faz isso, né? Porque a gente está ali naquele dia a dia. Então, eu preferi trazer mesmo, né, essa questão da teoria, mais propriamente dita, e aí, para o final, a gente pode pensar como que essa teoria ajuda a pensar, né, as ações dos serviços, né, de apoio aos estudantes. Eu pensei nesse movimento, vamos ver se vai dar certo, né? Então, eu fiz aí uma capinha, né, o Laboratório de Estudos de Pesquisa sobre Serviços de Apoio aos Estudantes no Ensino Superior, que é o LAPES, né, o nosso LAPES, promove um curso de extensão. O nome do nosso curso de extensão é Fundamentos para Serviços de Assuntos Estudantis. A gente está no módulo 1, né, que é Teorias e Conceitos, Serviços de Assuntos Estudantis e Evasão no Ensino Superior. A nossa aula é a aula 2, né, a primeira aula foi com a professora Helena Sampaio, e a segunda aula aqui comigo, que a gente vai falar sobre teorias e estudos sobre evasão no ensino superior. E aí eu marco, além de falar do LAPES, eu também falo um pouquinho do LEPS, né? Então eu vou até dar uma passadinha aqui, fazendo uma breve apresentação. O Carlos já falou. Passou aí, Carlos? Deixa eu ver aqui que eu passei para mim. Tá, agora passei. Achei a tela certa. Então, eu sou pedagoga, né, no Instituto Federal do Maranhão desde 2010, né, então já estou aí na área já há um tempo. Então, eu creio que alguns colegas aqui também são de institutos federais, mas a maioria eu sei que são de universidades públicas. Então, o Instituto, ele é híbrido, né, nessa questão da oferta de cursos. Então, a gente tem tanto cursos técnicos como cursos superiores, né, o que permite a gente vivenciar, vamos dizer assim, essas duas realidades. Então, a minha experiência tá bem nessa área, né, dessa oferta de cursos muito mais técnicos, né, do Instituto, mas acabou que, né, na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz sobre permanência no ensino superior, eu me aprofundei, né, vamos dizer assim, eu migrei para a área do ensino superior de estudos, e na minha tese, que é a discussão que eu vou trazer, tudo que eu vou falar hoje, eu aproveitei todo esse investimento que eu fiz, né, de estudos, essa dedicação que eu tive para estudar sobre essas teorias de evasão, e aí que ajudam a gente a pensar na permanência, né, desses estudantes, que é o que, vamos dizer assim, que é o que a gente faz, né, que nós que estamos nesse serviço de apoio aos estudantes, a gente está ali para fazer ações que tornem mais significativo, né, esse percurso desses alunos, que ajudem eles a permanecer, né, a ter uma trajetória mais tranquila ou mais significativa, com talvez não tantos acidentes. E aí eu coloco aí esses dois laboratórios que eu faço parte, né, o LEPES, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Superior da UFRJ, e o LAPES também, que é o Laboratório de Pesquisa sobre Serviços de Apoio aos Estudantes do Ensino Superior. Então, hoje eu me proponho a falar aqui com vocês, né, nessas teorias. Eu vou colocar aqui o meu olhar da minha pesquisa, e também a gente vai, ao final, tentar discutir um pouco como que isso ajuda a gente a pensar na nossa prática, né, profissional. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Basicamente, são modelos teóricos que nos ajudam a pensar sobre evasão e permanência. E esses dois modelos teóricos, né, a gente vê na literatura que os dois principais modelos são do Tinto e do Coulomb, esses dois senhores simpáticos. Um é um norte-americano, né, e o outro é um francês. Então, a gente percebe que as discussões que são feitas sobre evasão e permanência no Brasil, né, e também mundialmente, basicamente elas estão fundadas nesses dois autores. Então, a gente tem aí, no Tinto e no Coulomb, os dois principais teóricos que tratam sobre o tema, sendo que o Tinto, ele é tido como um modelo quase paradigmático, porque a gente vai perceber, no decorrer da minha fala, que as teorias, quando se pensa sobre evasão e permanência, os modelos teóricos, principalmente os de língua inglesa, eles partem do Tinto. Então, eles ou conversam, eles estão em diálogo, estão afinados com o Tinto, ou eles vão se contrapor a ele.
Então, ele marca bem, né? Ele tem uma presença muito bem marcada na discussão sobre evasão e permanência mundialmente. E tem o Coulon, que ele vem galgando um espaço crescente nas pesquisas brasileiras. Eu tenho uma hipótese quanto a isso, porque a obra do Coulon está traduzida e a do Tinto não está. Eu acho que já é um bom começo para a gente entender por que se prefere um e não o outro, né? Então, assim, o Coulon, ele tem o livro que trata sobre a teoria de afiliação dele, que é A Condição de Estudante, que foi um livro traduzido, ele já estava na segunda edição em 2008, então, o Coulon, ele tem não só esse livro, né, mas ele tem outras obras também que são traduzidas em português, e ele é um professor, se eu não me engano, visitante na Universidade Federal da Bahia. Posso estar falando, mas eu acho que é isso. Enfim, ele tem uma inserção também, né, presencial, vamos dizer assim, no Brasil. Então, tudo isso a gente sabe que dá um outro contexto, né, de inserção e de recepção do autor, né, no país. Já o Tinto, todos os trabalhos dele, a gente não acha nada traduzido, então, realmente está tudo em língua inglesa. Então, a gente sabe que, assim, a gente tem a limitação da língua e é um texto acadêmico também, né? Então, a gente sabe que isso acaba sendo talvez uma pedrinha no sapato para a gente até tentar entender melhor a teoria dele. Por isso que vocês vão perceber que eu trago muito mais coisas do Tinto do que do Coulon, porque o Coulon vocês vão ter muito mais facilidade, se depois tiverem interesse, de buscar livros, artigos dele, que tem em português, e do Tinto, de fato, a gente acaba tendo os comentadores, né? Então, aqui eu estou como uma comentadora do modelo do Tinto. Então, vamos lá. As teorias do Tinto e Coulon, eu trago basicamente, a gente vai começar aqui a marcar a posição deles dois em relação a determinadas coisas. Por exemplo, o Tinto, ele pensa o modelo dele num contexto dos Estados Unidos. O Coulon, ele já está pensando, ele já traz o modelo dele a partir da França, então, um modelo de educação francesa. Então, o Tinto, ele já pensa, ele traz, quando ele vai falando do modelo dele de longitudinal, né, de evasão, desse processo, ele considera o contexto da universidade. Então, assim, a instituição de ensino superior que se está falando aqui, tanto o Tinto quanto o Coulon, a gente está falando de universidade. E o Tinto, ele deixa claro que quando ele pensa todo o modelo dele, ele está pensando em estudantes típicos. O que é um estudante típico? É um estudante que termina o ensino médio na idade, vamos dizer assim, ideal, né? Na idade adequada, então é um estudante jovem, é um estudante de classe média, é um estudante que tem marcadores sociais privilegiados. Então, é um estudante que se espera que ele, de fato, ingresse no ensino superior. E aí, ele traz, o conceito dele de integração. Então, a palavra, quando a gente fala do modelo do Tinto em relação à evasão no ensino superior, ele está pensando como que acontece o processo de integração. Se o aluno se integra, ele fica distante de evadir, ou seja, de abandonar o ensino superior. Já o Coulon, o estudo dele foi feito com estudantes atípicos, porque a Universidade de Paris 8, ela é uma universidade que, no sistema francês, é uma universidade considerada não seletiva. Então, assim, os estudantes que ingressam na Universidade de Paris 8 são estudantes que trabalham, são estudantes que não necessariamente têm um grau de... que não tem marcadores sociais, vamos dizer, tão vantajosos se a gente for ver a questão do modelo do Tinto. Então, são estudantes que eles entram nessa instituição, na Universidade de Paris 8, mas não entram para cursos nem concorridos e nem prestigiosos, certo? Então, é um modelo de estudante atípico. E o conceito que o Coulon vai trabalhar é o conceito de afiliação. Então, vocês percebem aqui que tem um balãozinho laranja falando dos ritos de passagem.
né, e está aí como algo comum entre os dois, entre o Coulon e o Tinto, porque os dois, eles partem para explicar a questão de como que esse processo de integração e afiliação, como que ele acontece no tempo, né, nesse tempo de inserção, de vivência universitária desse estudante, eles se baseiam nessa ideia de ritos de passagem que esse antropólogo, o Van Gennep, pensou nessa obra dele, que, na verdade, quando Van Gennep ele escreve sobre ritos de passagem, a última coisa que ele estava pensando era instituições de ensino, né? Então, ele está tratando aqui de sociedades tribais. Então, como que você, para fazer parte de uma determinada tribo, de uma determinada comunidade, quais ritos, ele vai descrevendo ritos de passagem. E esses ritos de passagem, eles têm 3 fases, e os autores, eles usam 3 fases também para explicar o processo de integração e 3 fases para explicar o processo de afiliação. E vocês vão ver que essas 3 fases nos dois é muito parecida, porque eles partem da mesma fonte, né? Que é esse antropólogo Van Gennep. Então, vamos lá, para frente. Mas antes da gente chegar no Tinto, a gente precisa entender que o Tinto, ele se inspirou em alguém também. Ele não se inspirou só no Van Gennep, né? Ele se inspirou no William Spade. Não sei se é Spade ou Spade, deve ser Spade. Mas ele se inspira nesse autor, né, da década de 70, e vocês vão ver que muitas coisas que aparecem aqui nessa teoria do Spade, ela tem muita coisa no modelo do Tinto. Então, vocês veem assim que ele, de fato, pegou muita coisa desse autor. Então, assim, antes de chegar no Tinto, a gente tem o Spade. Então, o Tinto, ele não inventa a roda de pegar a teoria do Durkheim, que é esse clássico da sociologia, que quando ele escreve sobre o suicídio, o Durkheim, ele tem um livro O Suicídio, né? Então, assim, o Durkheim estava pensando numa coisa, vamos dizer assim, bem pesada, né, que é o suicídio, e ele faz um estudo ali em 1800, aqui está errado, viu, gente, não é 1987, não, é 1897, no outro slide que está corrigido. Então, ele publica esse estudo nessa data sobre o suicídio, e que também não tem nada a ver, quando ele publica esse estudo, também não tem nada a ver com a questão do ensino superior. Mas o Spade, ele olha para essa organização teórica, né, que o Durkheim teve, e diz assim, eu acho que esse conceito, porque o Durkheim ele vai usar um conceito de integração social. Então, ele diz assim, eu acho que esse conceito de integração social me ajuda a pensar sobre integração acadêmica, né? Sobre esse processo de se tornar membro de uma universidade, né? No ensino superior. Então, o Spade, ele pega essa teoria do Durkheim, do suicídio, e ele se inspira nisso para pensar o seu próprio modelo. E aqui eu faço aqui uma setinha, as variáveis do modelo do Spade são as seguintes. Ele considera a origem social dos estudantes, então, dentro de todas essas características de origem social, né, eu destaco aqui a questão das experiências acadêmicas anteriores que esse estudante teve. Ele considera a questão do sexo do estudante, como que o fato de ser homem ou mulher influencia na definição de objetivos e interesses educacionais. Então, hoje, se a gente for ver pesquisas mais atuais aqui no Brasil, a gente vê que determinados cursos são mais masculinos, outros são mais femininos, determinados cursos que trazem maior retorno financeiro, na maioria das vezes são mais masculinos, né, e os que trazem menor retorno financeiro, ou às vezes, até mesmo dentro, vamos dizer, da medicina, a gente já tem pesquisas que mostram que, às vezes, as mulheres, elas vão para áreas que não dão tanto retorno financeiro quanto outras. Então, assim, às vezes, mesmo dentro de uma mesma área, vamos dizer assim, que tem bastante retorno financeiro, o fato de ser homem ou mulher dá o tom de determinados em relação a objetivos, interesses e resultados, né, nas escolhas.
Então, tem a questão do sexo do estudante, tem a questão da relação entre, ele considera a relação que existe entre as disposições pessoais e maturidade, aqui eu botei maturidade entre parênteses, porque é um conceito, vamos dizer assim, meio abstrato, né? Ele pensa em maturidades em termos de questões de racionalidade, né? E outras questões, então, assim, ele define o que é maturidade para ele, não é uma coisa assim que é dada, a maturidade é uma coisa para todo mundo, né? E como que essas disposições pessoais e maturidade estão relacionadas com a conclusão do curso. E, por fim, a própria natureza das relações interpessoais que acontecem no ambiente acadêmico. E aqui eu coloco uma caixinha falando de gerenciamento do tempo, porque ele coloca que ele marca muito bem o SPED no modelo dele, que o estudante, quando ele está tendo essa vivência universitária, ele pode ter dois tipos de relação que ele caracteriza como ou profundas ou profanas, ele usa mesmo esse termo. Então, ele considera que as relações profanas são aquelas que o estudante tem com pessoas que não teriam uma orientação acadêmica muito forte, ou seja, talvez pessoas que não estão tão interessadas ou comprometidas com a vida acadêmica em si, com aquela vivência, né, vamos dizer assim, mais formal que a universidade proporciona. E as relações profundas seriam aquelas que você investe o seu tempo de relacionamento com pessoas que teriam uma orientação acadêmica forte. Então, ele coloca que o fato de você se relacionar com pessoas que têm uma orientação acadêmica forte, esse é um termo dele, faz com que você invista bem o seu tempo. Então, ele está dizendo assim, você não perde tempo se você souber se relacionar com as pessoas certas, né? Se a gente for falar bem de uma maneira mais simplificada. Então, o Spade traz esses elementos na teoria dele, né, para pensar esse modelo dele, e ele também traz duas definições operacionais de evasão. A primeira é que se considera desistente todo aquele que deixa a instituição, na instituição de ensino superior que estava matriculado, e a segunda que se considera desistente todo aquele que não recebe um diploma de ensino superior de qualquer instituição. Então, ele tem essas duas definições, né? A gente vê que duas definições muito simples, né? Se a gente for pensar. Então, essas duas definições, o Tinto também, vocês vão ver mais na frente, que o Tinto vai pegar uma delas para pensar o modelo dele. E aqui, só para a gente retomar rapidamente essa questão da teoria do suicídio, é que quando o Spade toma o Durkheim como inspiração, né, esse modelo do suicídio, da integração social, ele está pensando na integração acadêmica e ele vai dizer que a integração acadêmica ela vai acontecer dentro de dois sistemas que a universidade possui, que é um sistema acadêmico e um sistema social. Então, o sistema acadêmico é o sistema das disciplinas, é o sistema mesmo da formação profissional, e o sistema social é o sistema de relacionamentos, tanto de relacionamento aluno com aluno, como de relacionamento de aluno com professores e demais membros da comunidade acadêmica. Então, a gente pega aqui, essa aqui foi a inspiração do Tinto, e aí a gente chega propriamente no Tinto. Mas antes da gente chegar, tem essa citação que eu trago do Durkheim, do Spade, que ele diz o seguinte: de acordo com Durkheim, a quebra do vínculo com o sistema social decorre da falta de integração na vida comum de uma sociedade. Então, veja no que ele se inspira. Embora evadir seja claramente uma forma menos drástica de rejeitar a vida social do que o suicídio, consideramos que as condições sociais que afetam o primeiro são paralelas que produzem o segundo, que é, né, falta de interação íntima e consistente com os outros, manutenção de valores e orientações que são diferentes daqueles da coletividade social geral e falta de um senso de compatibilidade com o sistema social imediato. Então, isso aqui é basicamente um resumo, né, do que ele pensa, né, enquanto integração. E aí a gente chega no modelo do Tinto, né? O Tinto, ele começa a escrever esse modelo dele em parceria com o Cullen, né? Então, ele não começa só também. Na década de 70, eles
o Gabinete de Planejamento, Orçamento e Avaliação do Gabinete de Educação dos Estados Unidos, eles encomendam uma pesquisa. Isso é muito comum, né? No contexto norte-americano. Eles encomendam essa pesquisa para que esses autores eles façam uma revisão e uma síntese teórica das pesquisas sobre evasão no ensino superior até então. Então, a partir daí, eles desenvolvem um modelo teórico sobre evasão no ensino superior e eles utilizam a mesma definição operacional do SPADE, que é aquela primeira definição, que está aqui destacada em verde. Então, eles pegam aquela primeira definição que eles consideram evadido, quem? As pessoas que deixam a instituição em que estavam matriculados. E eles tomam essa definição para pensar uma perspectiva, a partir da perspectiva institucional. Então, como a instituição, como a gente pode pensar o papel da instituição dentro desse processo. E aí, como eu já falei, eles pegam, né, além dessa primeira definição operacional do SPADE, eles pegam a questão da teoria do suicídio, essa mesma noção de integração social para pensar a integração acadêmica, e aí eles somam a isso uma perspectiva de análise de custos e benefícios no desenvolvimento da ação, que é essa ação de permanecer ou não, né, no ensino superior. E aí, o modelo do Tinto, ele vai considerar características tanto do indivíduo, como vai considerar características sociais e vai considerar também características institucionais. O Tinto e o Cullen, eles vão apresentar um modelo descritivo que especifica um processo longitudinal de interações. Então, assim, quando a gente olha para o que o Tinto deixa bem marcado, é que a gente tem que ver esse processo de evasão ou de persistência, né, que é o termo também que a gente usa, o Carlos foi bem destacado pelo Carlos, né, quando a gente vai ver essa questão na literatura sobre permanência, né, na língua inglesa, o termo utilizado é retention, né, então é retenção, não no sentido que a gente usa. E quando a gente vai falar e aí, o retention, ele tem uma perspectiva mesmo institucional, de ações que a instituição faz, né, planeja, para reter esse aluno, ou seja, para não deixar ele sair antes da hora, antes do previsto. E, quando se refere à atitude do aluno de permanecer, o termo que usa é o persistence, né, que é persistência. Então, aqui a gente vê que nesse modelo, eles vão descrever que tanto a questão do abandono quanto da persistência, ele acontece durante o tempo, é um processo lento, né? É longitudinal, tem que ver as etapas. E aí, esse modelo, ele traz ele leva em consideração as diferentes formas de persistir, ou seja, os diferentes comportamentos que os estudantes podem apresentar na tentativa de persistir, de continuar no curso, e também leva em consideração as diferentes formas de abandonar, porque os estudantes não abandonam nem da mesma forma e nem pelo mesmo motivo. Então, tudo isso é levado em consideração nesse modelo. E aí, falando da dimensão da instituição, eles trazem, como o SPADE já tinha trazido, né, eles marcam bem que a instituição, quando se vai pensar a instituição, você tem que considerar a dimensão social da instituição e a dimensão acadêmica. E considerando essas duas dimensões é que vai acontecer o processo de integração. E aí a gente vê que esse processo de integração é um processo de interação entre indivíduos e instituição. Então, é um relacionamento, é como a instituição se relaciona com seus alunos e como os alunos se relacionam com a instituição. Então, vai entrar nessa caixinha preta, né? Todas essas interações vão acontecer, e o resultado disso, né, falando de uma forma bem simplificada, seria essa integração, que o sujeito integrado é um sujeito que não evade, é um sujeito que se tornou membro que compreendeu esse processo, conseguiu passar por todos os percalços muitas vezes e conseguiu concluir o seu curso. E aí, o que é interessante nessa perspectiva de custo-benefício que eles adicionam nesse modelo dele, além daquilo que o SPADE já tinha falado, da teoria
do Durkheim e também aquele conceito operacional, né, de evasão, é que essa perspectiva do custo-benefício, os autores colocam que ela traz a ideia, né, ela acrescenta a esse processo de integração que a ideia de que eventos externos podem influenciar nesse processo de integração. Então, assim, hoje todo mundo sabe que assim, é muito claro que para um estudante continuar ou não na universidade, não depende só do que acontece lá dentro, né? A gente sabe disso, a gente sabe que o que acontece fora e que esse estudante, ele não é aquilo só que aparece ali dentro daquela caixinha da universidade, né? O estudante tem uma vida, ele tem uma bagagem. Mas essa teoria, então, assim, a teoria, ela vem para dizer assim, para colocar no papel, para dizer assim, olha, a gente precisa olhar para os eventos externos, certo? E aí ele coloca que, em relação a esses eventos externos, é que o aluno, ele vai fazer esse cálculo de custo e benefício de acordo com o tipo de acordo com as socializações que ele tem, tanto na universidade quanto fora da universidade. Então, ele vai balancear, ele fala que o aluno vai olhar para a vivência dele e vai dizer assim, vale a pena continuar, não vale a pena continuar, porque ele vai olhar para uma outra socialização, algo que está externo à universidade, e ele pode dizer assim, eu acho que não vale a pena esse esforço. E aí ele vai, ou então ele pode dizer para olhar para dentro da universidade e olhar para fora, tá? Eu estou tentando utilizar o máximo de recursos didáticos possível, mas eu sei que não é essas caixinhas, tá, gente? É só realmente para a gente entender bem a teoria deles. Então ele pode olhar para dentro e olhar para fora e dizer assim, não, eu acho que está valendo mais a pena o que tem aqui dentro, então vale a pena eu me esforçar para continuar e terminar isso que está aqui. E aí, o contrário desse processo de integração é a desistência, que é o abandono, e aí o termo utilizado de fato, como uma das colegas falou aqui no chat, é a questão do dropout, né? E aí, nesse processo, a gente tem que ver que nesse processo de integração, esses estudantes vão atribuindo sentidos, né, a todas as vivências que eles vão tendo dentro da universidade. E aí o Tinto coloca que não é de todo claro que todos os tipos de evasão exigem igual atenção ou exigem formas semelhantes de ação por parte da instituição. Veja como isso é interessante. O difícil problema que a instituição enfrenta ao definir o abandono é o de discernir quais tipos de comportamentos de abandono, dentre todos os que podem ocorrer no campus, devem ser considerados abandono no sentido estrito, e quais tipos devem ser considerados o resultado normal do funcionamento da instituição. Então, esse aqui já é um texto de 82. Né? A gente já pulou uma década. Então, aqui o que é interessante que o Tinto traz é que ele traz um elemento de seletividade da instituição. Então, pensa só, a gente está falando de ações de permanência. Então, permanecer não é um ato, não é algo dado, né? Não é porque o aluno entrou na instituição de ensino superior que todos os que entraram vão terminar. Então, tem várias coisas que acontecem nesse percurso, né? Tem os eventos internos, tem os eventos externos, tem questões pessoais, tem questões institucionais, tem muita coisa envolvida, né, nesse processo. E aí ele coloca que a gente precisa estar atento que existe um efeito que é próprio da instituição, né? Vou até voltar aqui. Ele coloca que existe ele coloca um resultado normal do funcionamento institucional. Então, tem algumas engrenagens da instituição que, quando elas funcionam, que o funcionamento delas, infelizmente, leva a que alguns alunos não consigam permanecer no curso, né? Então, assim, ele sabe que tem uma engrenagem aí nas instituições que pode fazer com que esse aluno, né, vá para fora. Michele levantou a mão. Fala, Michele. Ruth, quando ele fala desse funcionamento normal, ele está se referindo só nesse sentido negativo, digamos assim, né? Por exemplo, a relação professor e aluno, ou alguma
questão do currículo, ou mesmo uma questão que a gente, nos serviços, conhece bastante, né, do aluno que fez uma opção, e acho que o Carlos falou isso também aqui no chat, né, nem sempre tem esse peso tão grande como a gente vê do suicídio, né, que vem da teoria de Durkheim, embora tenha essa questão de não se integrar àquele ambiente social. Mas às vezes, e muitas vezes, principalmente no Brasil, né, após o SISU, o aluno ele tem essa mobilidade e muitas vezes essa evasão ela é resultado dessa flexibilidade, dessa possibilidade de escolha, dessa falta de conhecimento, né, que existe sobre a opção de cursos, né? Então, no Brasil, a gente tem um sistema que não é típico, né, que você já faz a escolha pelo curso, não é por uma área ou por disciplinas básicas, enfim. Eu fico pensando se esse funcionamento normal também não seria só no sentido negativo, né? Mas no funcionamento normal de repente, entrar na educação superior e conhecer um pouco mais sobre como ela funciona, sobre as perspectivas, sobre a carreira que eu escolhi, etc., né? É claro que eu estou falando de uma situação muito específica que ele não poderia trabalhar com isso, mas quando você falou, eu fiquei pensando sobre essa realidade que a gente vive nos serviços. Sim, eu não, pela leitura do texto, eu não acredito que foi colocado de uma maneira pejorativa, não. Eu acho que realmente engloba as duas coisas. É mais ou menos no sentido de, se a gente deixar a instituição funcionar do jeito que está acostumado, isso pode acontecer. Isso não quer dizer que o que a instituição faz é ruim, e nem tudo que ela faz é ruim, e também nem tudo que ela faz é bom, né? Então, às vezes, um mecanismo que pode ser muito bom para um aluno, pode não funcionar tanto para o outro. Mas isso não quer dizer que o mecanismo em si é ruim, ou um critério em si é ruim. Então, por exemplo, o que seria... a partir daí, a gente vê que determinados critérios podem beneficiar alguns estudantes ou não. Por exemplo, critério, e aí a gente vai para a parte mais das oportunidades acadêmicas, né? Então, assim, critérios para concessão de bolsas de iniciação científica, critérios para concessão até mesmo de auxílios para estudantes com condições não tão favoráveis. Então, às vezes, não é porque a gente tem critérios de concessão de bolsas para estudantes de baixa renda que esses critérios são perfeitos, na verdade. Eles acabam beneficiando alguns alunos e, às vezes, outros que poderiam receber ou ter algum tipo de vantagem ou facilidade para receber. Às vezes, o critério pode ser bom, o processo pode não ser. Então, assim, o funcionamento da instituição é algo muito, né, amplo. Então, o que eu chamo atenção nisso é porque, assim, em relação a isso, a gente precisa pensar, né, a gente precisa ter em mente que é necessário ter conhecimento dos valores e concepções institucionais mais gerais, uma vez que eles informam padrões de interação entre alunos e professores e demais membros da comunidade acadêmica. Então, por exemplo, alunos que, vamos dizer assim, que tem um CR, né, mais alto, eles vão ter, talvez, maior probabilidade de conviver com professores que têm inserção na pesquisa. Por quê? Porque esse professor vai abordar esse aluno com muito mais facilidade, às vezes, para participar de um grupo de pesquisa, e esse aluno vai ter mais facilidade, mesmo, às vezes, por conta do CR dele, de entrar, de receber uma bolsa dessa. Então, às vezes, um aluno com CR baixo, ele pode, às vezes, até querer se inserir isso eu estou considerando só um critério, tá, gente? Então, ele pode até querer se inserir, às vezes, numa atividade de pesquisa, mas, às vezes, ele não tem, vamos dizer, aquele critério mais evidente ali, que é um CR bom, né? Um CRX para se inserir. Então, assim, ele vai ter um contato ele vai ter uma determinada vivência com o professor, mas o aluno que tem a oportunidade acadêmica, a iniciação científica, ele vai ter outro tipo de contato com aquele mesmo professor. Então, assim, são padrões de interação diferentes.
Então, continuando aqui, informam padrões de interação entre alunos, professores e demais membros da comunidade acadêmica, e mais do que isso, se o tipo de interação em ambiente que é construído e compartilhado é favorável para a permanência e para que tipo de aluno. Então, aqui esse excerto do Tinto faz a gente pensar nessa aba sobre permanência, considerando essa questão da seletividade da instituição, que essa seletividade, ela vai estar diluída no percurso acadêmico. Então, assim, cursos que são diurnos, cursos que são noturnos, cursos que demandam uma dedicação de tempo maior para os estudos. Então, é um curso que é de manhã, mas o aluno ele precisa ter a manhã e a tarde e a noite para estudar, porque senão ele não consegue fazer o curso, porque o curso demanda muitas atividades. Então, a gente vê que todas essas questões estão diluídas, né, no percurso acadêmico, e cada universidade ela tem ela vai pesar, talvez, em determinados aspectos da sua engrenagem. E aí, continuando, né, o Tinto, ele vai trazer essa questão da dimensão temporal, gente, aqui é 88, no processo de desligamento institucional, né, e aqui eu já falei da questão dos ritos de passagem, né, que o Van Gennep vai trazer três fases desse rito de passagem, e o Tinto também vai dizer que tem 3 fases para esse processo de integração até se tornar membro. Então, a primeira fase é a fase da separação, a segunda da transição, a terceira é a incorporação, até se tornar membro. Na fase de separação, acontece o que ele chama de dissociação, que pode acontecer em vários graus, né? Não tem uma forma só de acontecer. Essa dissociação das comunidades que o estudante mantinha vínculo antes da faculdade. E é um processo marcado por desorientação. Então, são os nossos calouros, né? Esse aluno que está entrando na instituição. Então, ele tá acostumado com um tipo de instituição, que é a escola dele de fundamental e médio, mas ele chega numa instituição que não tem nada a ver com a que ele conhecia. Parece algumas coisas, mas ele não sabe que instituição ainda é essa. Então, é um período de desorientação. E aí a gente tem um período de transição, que ele está aí atravessando essa ponte, né, que é essa passagem do velho para o novo, e ele vai construindo novas associações nesse processo. E é nesse período que ele começa, de acordo com o Tinto, que ele começa a firmar o compromisso com os objetivos educacionais dele. Então, o que ele quer com aquele curso, né, o que ele quer com essa experiência, essa vivência, né, universitária, né, com isso, né, com esse ingresso no ensino superior. Até chegar à fase de incorporação, que é a fase desejada, né? Que é quando ele passa a ter um contato ativo com os membros da comunidade universitária. Até então, quando entra, esse estudante ainda é muito passivo, ele ainda espera muito que alguém dê uma ajuda para ele, né? Que alguém diga o que está acontecendo, que alguém pegue na mão dele, né? E diga onde é uma sala, o que fazer, né? Que se tem que preencher um formulário, se não tem. Nessa fase, ele já tem um contato ativo, esse estudante já consegue se movimentar melhor na instituição. E esse contato com a socialização antiga, não é que ela deixa de existir, ela pode continuar existindo. Alguns podem romper, outros vão continuar. Na prática, a gente sabe que muitas vezes a gente mantém esse contato, só que ele vai acontecer a partir das lentes da nova socialização. Então, assim, esse estudante, ele passa, né, o Tinto, ele coloca, esse estudante passa por um processo de transformação, até ele se tornar membro competente da comunidade acadêmica. E aí embaixo, percebam que eu coloco ali suporte institucional. Então, o Tinto, ele marca muito bem isso na teoria dele, que esse processo, para ele ser bem sucedido, essas fases, essas transições, esse estudante, ele precisa de suporte institucional, para que ele consiga passar com sucesso por cada uma dessas fases. Porque eles assim, todos os estudantes vão passar por essas fases. E não quer dizer que elas acontecem bonitinhas, né, uma atrás da outra. Às vezes ele pode vivenciar separação e transição, né, de maneira quase ao mesmo tempo, até chegar na incorporação, e ele pode ir incorporando algumas coisas e não outras. Então, aqui, ele só separa para a gente entender melhor como que acontece esse processo. E aí ele respondendo essa pergunta, então como que se promove, né, a integração acadêmica? O Tinto ele vai trazer 4 pontos
né, para a gente pensar. Ele diz assim, tem 4 pontos importantes para a gente promover a integração acadêmica. O primeiro é a informação. Informação clara de quais são as demandas institucionais. Então, assim, o que a instituição precisa deixar claro o que ela quer desse aluno. Então, a instituição quer que esse aluno se matricule todo semestre, ele precisa saber. Então, assim, é uma coisa óbvia para a gente, né, que já fez universidade, que já fez, muita gente que já fez graduação, pós-graduação, a gente sabe que a matrícula é por semestre. Mas esse aluno, ele vem de uma matrícula anual. Então, assim, se ele não tem ninguém, não tem nenhuma experiência, né, na vida dele, na família dele, desse processo, não é uma coisa óbvia para ele. Às vezes a gente acha que é óbvio, mas não é. Então, assim, o que a instituição... Então, essa informação dessas demandas institucionais são as mais básicas possíveis. A instituição precisa deixar claro o que ela quer desse aluno. Que tipo de atitude ela quer desse aluno, que tipo de regras ele precisa seguir inicialmente, que tipo de informações ele precisa ter em mente para ele poder começar a se movimentar. Segundo ponto, o apoio acadêmico. E aí, aqui é onde os nossos olhos brilham, né? A questão do apoio acadêmico. E ele coloca que esse apoio acadêmico precisa ser acessível. Então, não adianta ter apoio acadêmico se esse aluno não consegue acessar as pessoas, ou o setor, ou esse serviço que existe dentro da universidade. Então, ele coloca assim, esse apoio acadêmico precisa chegar ao aluno. Então, não adianta o aluno estar de um lado e o apoio do outro e não ter mãos dadas, né, nessa relação. O terceiro, para promover, ele fala de envolvimento. E aqui ele chama de envolvimento, ele considera a questão da frequência e qualidade das interações. Então, das interações, principalmente com professores, né? Que aqui o professor ele é colocado como um membro, vamos dizer, ele é um membro, o acesso ao professor é um acesso privilegiado, ou seja, é um membro competente da comunidade acadêmica, que é quem o aluno vai ter acesso logo de cara, no início, e essa frequência e qualidade das interações tem a questão do professor e tem a própria questão dos alunos veteranos, né? Então, assim, é preciso estar atento que esse aluno não se isole, não fique isolado, porque isso é um problema, né? Então, o aluno entrar na universidade e ele não conseguir manter contato com quem faz parte daquela comunidade, para ele poder entender que mundo é aquele. E o ponto 4, que é a questão também que é muito importante, né? Principalmente para a gente também que está nos serviços de apoio pedagógicos, né? Mais propriamente dito, a questão do aprendizado. Então, o Tinto é muito claro, ele diz assim, alunos que aprendem são alunos que permanecem. Então, se esse aluno está na universidade, e aí, lembre que ele fala de integração social e integração acadêmica. A integração acadêmica, ela o primeiro nível dela é o aluno aprender o conteúdo daquele curso, o conteúdo daquela formação profissional. Então, assim, se ele não aprende, a chance dele permanecer vai diminuindo. Pode falar, Carlos. Ô, Ruth, desculpa te cortar, mas eu acho que o que é legal do Tinto é que, assim, dependendo de como a gente lê, essa coisa do desempenho acadêmico, eu vou dizer que nas universidades mais tradicionais sempre foi um pouco objetivo. E, na verdade, o que o Tinto vai dizer é que isso é possível de ser usado como um indicador, e não necessariamente como aquela meta maluca que a gente vai lá e quer que todo mundo tire 10, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que no grupo de estudantes com desempenho acadêmico adequado, e aí dentro das regras da instituição, ele vê que a evasão é menor dentro do grupo que não tem um bom desempenho acadêmico. Então, na verdade, e aí o que ele vai dizer é que a gente pode usar o desempenho acadêmico como um indicador, mas não que, tipo, o estudante nota 10 é o que não vai evadir. E aí acho que isso vai abrir outras discussões para a gente, algumas até que o Tinto mesmo já fez mais recentemente, que vai entrar um pouco num campo mais da saúde mental, inclusive, que não era tanto a preocupação anterior no passado, mas acho que o legal é de usar isso como indicador e não como objetivo, né, Ruth? Que acho que... Perfeito, Carlos. A Kelly também levantou a mão, Kelly Regina. Acho que trazendo o que o Carlos abriu, né, assim, porque eu fico pensando, assim, que os alunos que aprendem permanecem, dependendo, eu vejo o contrário, que os alunos que desaprendem permanecem, né, porque é um processo às vezes a universidade tem um processo de desaprendizado, né, no sentido de pegar Rubem Alves, né, assim, se são asas ou se são
de um processo de aprisionamento, né? Então, o que é esse desempenho acadêmico, né? Porque muitas vezes esse desempenho acadêmico que faz permanecer é o processo que envolve muito desaprender também, né? Esse questionamento. Bem legal as falas de vocês, só deixando, de fato, a ressalva do Carlos é importante, porque, assim, quando o Tinto vai falar aqui de aprendizado, ele vai falar também, ele vai seguindo aqui, principalmente referente ao STG de 2007, ele vai falar, principalmente em relação às experiências de interação que esse aluno tem em sala de aula. Porque aqui ele vai colocar o seguinte, tem alunos que eles só vão ter eles só vão conseguir ter a vivência da sala de aula, porque são alunos que trabalham, são alunos que têm outras ocupações, são alunos que não são alunos, como a gente fala, não são alunos profissionais. Então, eles precisam administrar o tempo dele, dentre outras atividades que não só as atividades da universidade. Então, eles têm um tempo dividido deles nesse sentido. Então, aqui, ele traz, na verdade, ele está colocando aqui, está dando uma alfinetada nas instituições, né, para dizer assim, olha, a instituição é responsável por fazer o aluno dela aprender, né, e aqui a gente está falando, de fato, da questão, num termo de integração, né, pensando, voltando para o conceito dele, de integração acadêmica. Então, assim, se o aluno está fazendo um curso de pedagogia, ele tem que aprender as teorias lá que são próprias da pedagogia, ele tem que aprender os conhecimentos que são próprios da gestão pedagógica. Se o aluno está fazendo engenharia, ele precisa aprender os cálculos, ele precisa aprender as disciplinas específicas daquele curso. Então, ele está falando, principalmente nesse primeiro nível de apreensão. Mas aí tem aquele aluno que pode, ele considera isso, tem aquele aluno que pode muito bem nos conteúdos específicos ali daquele curso, mas a integração social dele é ruim. E aí ele pode evadir por isso, porque ele não interage bem com os professores, ele não interage bem entre os colegas, ele não consegue se adaptar àquele sistema, aos valores da universidade, a toda uma série de questões que perpassam ali aquela socialização da universidade. Michele. Ruth, eu queria só reforçar essa questão da aprendizagem e como ela é essencial para a permanência, né? Na psicologia, a gente tem muitos estudos que usam instrumentos estatísticos, né, tem uma outra pegada de pesquisa, mas acabam concluindo a mesma coisa, né, como a dimensão acadêmica, o aprender, né, o aprendizado do aluno, ele tem um impacto forte para a permanência e para a evasão, né, o aluno que tem dificuldade, e aí essa dificuldade em geral ela é pensada como desempenho, né, e ela ainda é muito forte para os estudantes, a questão da nota, né, então, minha única métrica de autoavaliação é a minha nota, mas isso é forte, né, o aluno que não, às vezes, um aluno bem integrado socialmente, né, e acho que a gente conhece vários, né, participa de atléticas, participa de grupos de estudantes, conhece os servidores e tal, mas tem uma dificuldade, né, no desempenho acadêmico, ele acaba evadindo. E tem a própria questão da saúde mental, né, o Tinto não vai tratar muito dessa questão, mas a gente sabe que um aluno, né, que não aprende, ele acaba sendo um aluno que não se sente pertencente àquele ambiente, não se sente capaz de estar naquele lugar, né? Então, a questão do ser bem-sucedido na aprendizagem, ou pelo menos no desempenho acadêmico, né, pensando em notas, ela acaba sendo a dimensão que mais afeta a permanência ou a evasão do estudante. Isso aí, obrigada. Muito legal a gente poder já estar conversando aqui durante, né? Então, eu vou avançar. Cheguei no... Pensei que eu estava longe do Coulomb, estava pertinho. Então a gente falou aqui tentei pontuar o máximo de elementos aqui do Tinto, né? E aí a gente chega no segundo modelo, que é o modelo do Coulomb, né?
E aí, o Coulomb, ele vai trazer algumas outras, né, questões para a gente pensar a questão de evasão e permanência no ensino superior. E aí, a pesquisa do Coulomb, né, como eu falei para vocês, ela foi realizada com estudantes dessa universidade, Paris 8, e foi uma pesquisa que durou 5 anos. E aí, nesses 5 anos de pesquisa, ele coloca que ele acumulou aí de dados, né, mais de 21 mil páginas, né, para quem já fez aí pesquisa, principalmente doutorado, pensa aí como é que se a gente tivesse 21 mil páginas, como que a gente faria, né, para organizar esses dados, para colocar num capítulo de análise de dados, ia ser complicado. Mas ele, né, ele pegou ele deixa isso bem claro lá no artigo dele de 2017, que ele vai fazer tipo um resumão da teoria, né, quem não conseguir ler o livro, esse artigo dele de 2017, depois eu boto aqui o nome dele direitinho, resume bem a condição de estudante. Ele vai falar que ele se lembra, né? Ele se lembra, né, quando ele está com essa maçaroca de dados, da leitura que ele teve do Van Gennep, e ele viu que todos aqueles processos que estavam ali, todos aqueles dados que estavam ali naquelas milhares de páginas, né? O Van Gennep, né? Aqueles 3 ritos do Van Gennep ajudavam ele a pensar essa passagem que acontecia, essas transições que aconteciam dentro do ensino superior. E aí, o Tinto, ele vai falar que o ingresso no ensino superior, o que é mais importante nesse processo todo é aprender o ofício de estudante. Então, ele deixa isso muito claro no modelo teórico dele. Ele diz assim, olha, quando o estudante ingressa no ensino superior, a preocupação que ele precisa ter é aprender o ofício de estudante. Então, ele coloca que se tornar estudante universitário não é uma coisa que esse status, que ele coloca isso como um status social, ele diz que não é uma coisa que você adquire só porque você tem uma matrícula naquela instituição. Ele diz que isso é forjado durante o seu percurso ali dentro. E ele coloca, né, que apesar de ser um status provisório, é essencial uma certa dedicação para que esse estudante se afilie. Então, aqui ele não usa mais integração no termo do Tinto e afiliação no termo do Coulomb. Então, aqui a gente vai falar de afiliação. E aí, ele diz que esse estudante, ele precisa lançar mão de um esforço para se tornar um estudante profissional. E vejam bem que ele está falando isso para estudantes, né, pensando em estudantes de um perfil atípico, né? Então, assim, a universidade, ele não estava ali com dados de estudantes típicos, né, com pais bancando o percurso deles da universidade. Ele olhou para aqueles dados de estudante, que ele era professor também, né? Ele foi professor desses estudantes. Então, assim, só deixando mais claro, esses dados ele consegue porque ele era professor de Paris 8, e aí ele propõe uma atividade que ele chama de diário de afiliação. Então, durante aqueles 3 meses da disciplina, aqueles estudantes tinham como atividade, valendo nota, né? Tinha como atividade fazer um diário de afiliação, que eles tinham que colocar ali naquele diário tudo que eles pensavam, e relatar as vivências deles, né? E nesse relato eles podiam colocar como eles se sentiam, as dificuldades, né? Como um diário mesmo. Então, assim, ele até chama isso de etnografia profana, né? Ele como uma da área de ciências sociais, né, ele coloca que essa questão ele pegou o diário dos outros para fazer a pesquisa dele, né, então ele chama esse processo aí de etnografia profana. E daí ele coloca que esses estudantes precisam de um esforço para se tornar estudante profissional, e aqui, nesse percurso, né, ele coloca que as perspectivas de futuro, elas precisam estar conectadas com elas vão ser diretamente proporcionais ao investimento do tempo, né? Então, assim, esse aluno, ele só vai conseguir investir um tempo maior se ele também conseguir ver que aquela vivência faz sentido para ele, né? Se ele está vendo que aquela vivência vai trazer algum tipo de retorno para ele.
E ele coloca também que o quanto a instituição precisa também promover condições para que esse aluno permaneça. Ele também traz um pouco dessa questão do papel da instituição. Não tão marcado, né, ao meu ver, quanto o Tinto, mas ele também traz. E aí ele também traz 3 tempos, né? Então, o Tinto traz três tempos com a nomenclatura dele lá, né? E o Coulon também traz 3 tempos para esse processo de afiliação. Então, é o tempo do estranhamento, o tempo da aprendizagem e o tempo da afiliação. Nesse tempo do estranhamento, percebam que é muito parecido, né? A forma que eles colocam, né? Como que acontece cada etapa. Esse aluno rompe com o que é familiar para ele, com aquela vivência acadêmica, né, escolar, que era familiar para ele, e agora ele vai pensar como essa universidade se conecta com o futuro dele, com o que está para frente. E aí, no tempo de aprendizagem, vai ser esse tempo de adaptação progressiva, e que ele vai começar a fazer uma série de atribuição de sentidos para aquela vivência, e aí ele vai começar a tentar conectar como que isso de fato faz sentido para a vida dele, né? Estar na universidade, né? Concluir um curso. Até chegar ao tempo da filiação, que é quando esse aluno chega num momento, vamos dizer assim, ótimo, que ele está mais... Não é que ele não vai, o estudante afiliado, não é que ele não pode ter outras condições de evadir, mas quando ele chega aqui nesse tempo de afiliação, é porque ele tem muito menos probabilidade de evadir. E aí ele já tem um relativo manejo das regras da instituição, das regras acadêmicas, e ele ele deixa de ser estrangeiro e aí ele passa a ser veterano, né? Então ele já é um membro competente dessa instituição. E aqui o Coulon ele defende o que ele chama de pedagogia da afiliação. Então, esse processo de afiliar, né, de se afiliar, é um processo de se tornar membro. E aí, da mesma forma que o Tinto, né, a gente vê que tem muitos elementos parecidos. O Tinto fala de uma dimensão social e de uma dimensão acadêmica. O Tinto fala que esse processo, que vai ter uma integração social e uma integração acadêmica, nos termos do Tinto. O Coulon fala que também vai ter uma afiliação institucional e uma afiliação intelectual. E essa afiliação institucional é aprender a instituição, então as regras mais básicas da instituição, que vai desde saber se locomover, saber onde é uma sala, e até saber quando fazer matrícula, como fazer, que disciplinas ele pode puxar, o que é melhor, o que não é, até a afiliação intelectual, que aqui ele coloca aqui ler, escrever, pensar, porque aqui ele também lidava com cursos de humanidades, né? Então aqui, vamos dizer assim, está adaptado, né? Essa questão da afiliação intelectual. Então, ele não menciona cálculo aqui, mas, de fato, eles não lidou com estudantes dessas áreas. Então, aqui, ler, escrever, pensar. E a afiliação intelectual também, ele coloca um ponto importante, que ela acontece quando existe uma construção de um laço entre a vida privada e a vida universitária. Então, aqueles valores da universidade, os gostos, né, várias questões passam a se tornarem naturais para aquele estudante, né? E aí, aqui, essa questão de se tornar membro, a gente tem nada mais é do que essa relação com as regras, né, e o saber universitário. E essa pedagogia da afiliação que o Coulon traz, e aí ele vai detalhar isso, na verdade, também nesse texto dele de 2017, ele coloca que essa pedagogia da afiliação ela pode acontecer considerando 2 pontos importantes, 2 aspectos, né? O primeiro, que é a aprendizagem da escrita, e ele considera que utilizar esse recurso do diário de afiliação que ele utilizou é um recurso importante, né, de desafiar os alunos que ingressam em determinadas disciplinas, e aí, no caso, ele sendo um professor, né, não sei se a gente conseguiria fazer isso enquanto serviço de apoio estudantil, né, mas desse aluno adotar um diário de afiliação, para ele desenvolver essa escrita e desenvolver mesmo esse processo dentro dele, né, de como se tornar membro da universidade, e a aprendizagem da metodologia, do que ele chama de metodologia documental. O que ele chama de metodologia documental é esse aluno aprender a usar os espaços da universidade e aprender a se organizar para os estudos, né? Então, aqui, essa metodologia documental tem tanto a ver com a afiliação institucional quanto com a afiliação intelectual, né? Que é o uso da biblioteca, habilidade de leitura e organização de estudos.
E aí, um excerto aqui do Coulon, né, que fala sobre a filiação, é o seguinte: a filiação, ele considera que vai mais longe que a simples integração. Ela é a aprendizagem da autonomia pela participação ativa em uma tarefa coletiva. Além da integração, a filiação transforma o mundo universitário, inicialmente estranho, em um universo familiar que, em seguida, será identificado como tal pela atitude natural. Se afiliar é, então, naturalizar, incorporando as práticas e os funcionamentos universitários para se tornar um membro competente da comunidade. É forjar para si um hábito de estudante, constituído no momento em que as rotinas e os além de soi deixam para trás a sensação de estranhamento e desorientação que experimentam os estudantes iniciantes. Então, eu deixo para vocês, né, essa pergunta, nem olhei o chat, nem abri o chat para eu não ter o risco de me atrapalhar com as perguntas e comentários, mas eu proponho essa pergunta, né, para a gente conversar. Como que as teorias de Tinto-Coulon nos ajudam a pensar o papel da instituição e os serviços de suporte ao estudante, né? Eu agradeço a atenção aí de vocês, espero não ter cansado, né? E muito obrigada, acho que a gente pode continuar conversando. Oi, Ruth, vou deixar o microfone ou o chat aberto. Eu acho que no chat a gente foi meio que conversando ao longo da sua apresentação várias coisas, não só sobre a teoria do Tinto e do Coulon, mas assim, gente, fica à vontade aí, aproveitando para conversar um pouco com a Ruth, que se dedicou um pouco à leitura, né? Acho que só fazer um outro adendo daquelas referências que a gente sugeriu para a atividade de hoje, né? Tem uma, na verdade, que é uma tese, ou um capítulo da tese, que é um grande apanhado de várias teorias da evasão aí ao longo dos últimos 50 anos. Não dos últimos 10, porque a tese é de 2009, né? Mas, assim, tem alguns quadros ali que acho que é muito legal para quem está querendo identificar. E aí a gente vai ver que muito do que tem das teorias de evasão, não só os dois modelos do Tinto e do Coulon, a gente importou, né? A gente não tem um modelo próprio de evasão, a gente tem um cálculo próprio de evasão estipulado pelo MEC desde 1996, mas uma discussão um pouco mais teórica do que é evasão ou que não é evasão, a gente não tem. A gente tem esses modelos importados aí que eu acho que até se juntam um pouco na própria questão da Ruth, né? Do que é que então a gente pode aproveitar desses modelos, porque eu acho que não é nenhuma coisa da gente descartar e nem ao mesmo tempo da gente também usar e falar, olha, é isso, vou pegar lá esse modelo do Tinto usado nas instituições norte-americanas, que tem uma outra realidade, uma outra sociedade, e vou trazer para cá. Então, acho que só falando que a tese que está lá, está a tese completa no link, mas o capítulo ele é bem legal, porque eu falo isso para quem usou na tese há pouco tempo, assim, porque a tese do Sislag, ele organiza muito bem todas essas teorias num quadro relativamente fácil para a gente entender, mas fica aberto aqui. Não sei se a pergunta da Ruth foi um pouco retórica também, se ela de repente quer responder, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Boa tarde, gente. Eu perguntei aqui no chat, sou Carla, estou falando aqui de Fortaleza, por isso o sotaque é diferente de vocês. O Eduardo falou agora dessas teorias que a gente viu naquele capítulo, né, do texto base, e tem teóricos que têm teorias sociológicas bem mais recentes, né, de 2004 e tudo. Eu li aqueles quadros, eu achei umas mais interessantes que as outras, umas mais completas, talvez esse recorte no Coulon e no Tinto, escolhido pela Ruth, é porque eles são mais adequados para a nossa realidade? Como foi esse aprofundamento nesses dois? Obrigada. Oi, Carla, conterrânea aqui, Nordeste representado. Maranhão, Ceará, está tudo pertinho. Então, a escolha, na verdade, se deu mais porque nas leituras, né, na revisão de literatura que eu fiz, na minha percepção, esses dois autores, considerando o próprio momento das pesquisas que a gente tem hoje sobre permanência no Brasil,
Então, primeiro, a gente percebe partindo, né, vamos dizer assim, Brasil, e depois a gente vai para o contexto internacional. A gente vê que no Brasil o Coulomb é muito bem recepcionado. Então, quando a gente vai ver várias pesquisas aqui que falam sobre permanência, que falam sobre, que consideram as trajetórias dos estudantes, todos esses estudos sobre trajetórias, estratégias dos estudantes e que consideram esse processo, né, de se tornar estudante, né, de se tornar membro, de entender esse processo da universidade, eles usam muito o Coulomb. Né? Então, uma das referências nessa área é a própria Sônia Sampaio, não é a Sônia... não é a Sônia, a orientanda do Carlos, né, da Unicamp. A professora Sônia da Bahia, ela tem o Observatório da Vida, ela é uma das coordenadoras do Observatório da Vida Estudantil e tem, se não me engano, pelo menos 3 publicações. Eu acho que uma delas, certeza, a gente tem tem em PDF, né? As outras 2 eu não tenho certeza se tem disponível na internet em PDF, né? Mas, assim, eles têm vários estudos que eles consideram, de fato, essa perspectiva do estudante, né? Toda de trajetórias e tudo mais. E ela que traduziu o livro do Coulomb, né? Então, vamos falar aqui de bastidores. Então, aqui, ela é essa professora que tem essa inserção, né, nessa temática, com essa perspectiva, né, principalmente privilegiando a perspectiva dos estudantes. E o Coulomb, ele entra, né, muito forte ele é adotado, né, nesses estudos. E aí a gente vê outras pesquisas também que adotam essa questão do Coulomb. O Tinto, quando a gente já vai para a literatura internacional, quando a gente vai estudar sobre retention, né, vai estudar sobre permanência, evasão no ensino superior, o Tinto, ele aparece, ele é aquele autor que ou a pessoa vai dizer assim, concordo com você, ou vai dizer assim, não concordo com você, Tinto. Então, ou você conversa com ele, ou você se opõe a ele. Basicamente, são esses 2 movimentos. Então, assim, eu tinha outra parte, assim, da discussão, que eram os autores em diálogo com ele, né, que eu fiz também na minha tese, mas eu sabia que não ia dar tempo. Então, assim, tem toda uma gama de autores que eles vão tentar entender determinados aspectos do modelo teórico dele, e outros vão dizer assim, olha, eu acho que a utilização dos ritos de passagem para pensar esse processo de integração não seria o melhor uso, né? Então, tem o William Tierney, ele fala isso, ele diz assim, eu acho que não é o melhor uso, por quê? Porque se vocês perceberem, né, tanto o Coulomb quanto o Tinto, eles têm uma perspectiva de ajuste das trajetórias. Então, assim, o estudante, ele precisa, há um reforço na fala, vamos dizer assim, né, é um aspecto muito importante no modelo deles, que o estudante precisa se ajustar para que ele se integre ou se afilie, né, aí depende do referencial, se usa Tinto, se usa Coulomb. Então, não que a gente, e aí um posicionamento pessoal, não que eu não acho que não precise haver alguma adaptação, é óbvio que precisa, que para você se tornar membro de qualquer comunidade, seja ela universitária, seja você entrar em uma família, seja você entrar em qualquer grupo social, você precisa sim de uma determinada adaptação. Eu vou dizer que esses autores simplesmente são conformistas, né? Eu vou chamar eles de conformistas. Não sei se a gente seria justo de chamar isso, porque o que eles se propõem a fazer é pensar modelos que pensam, né? Vejam só, a gente está falando de autores que pensaram isso na década, basicamente, 70, 80. Então, assim, eles fizeram um grande balanço, o Tinto, né, fez um grande balanço na época, o Spade já tinha feito, ele faz uma década depois, né, outro balanço, então eles tentam pensar essas questões e dizem assim, olha, eu acho que esse processo acontece assim, eu acho que a instituição podia fazer isso, e eu acho que se a gente melhorar tais e tais e tais aspectos, a gente consegue fazer com que esse aluno permaneça. Então, eu acho que quando a gente vai ler, né, a questão dos estudos, a gente percebe isso. Então, os outros autores que vão conversar, discordando ou concordando, eles vão se contrapondo justamente nisso, assim, tá, você pensou isso, mas será que realmente
É dessa forma? Será que isso realmente acontece? Que aluno é privilegiado se a gente for pensar o modelo desse jeito que acontece? E o Coulon da mesma forma, né? Então, ele também tenta pensar como que esses alunos vão conseguir se afiliar ou não. Então, e aí ele acaba colocando um peso na perspectiva do estudante. Que tipo de ações esses alunos precisam fazer para se afiliar? Carlos, eu acho que foi primeiro Michele, depois Carlos, mas vamos lá. Ruth, pensando na sua provocação, né, aí ao final da sua fala, eu gosto particularmente gosto bastante do Tinto e do Coulon também. Acho que eles trazem contribuições importantes, e aí eu coloquei algumas aqui. Primeiro, a ideia de que a questão não é individual, né? Ou só em situações muito específicas, né? Quando a gente está falando de integração ou de afiliação, esse processo de transição, né, eles reforçam isso, né? É um fenômeno ou um processo que é comum à maioria dos estudantes, né? Que tem etapas. Então, a gente pode conhecer, a gente já tem informações, pesquisa científica suficiente para conhecer um pouco desse processo. A instituição, ela está implicada no processo de permanência e de evasão, e aí eu acho que isso é muito importante, principalmente no Tinto, talvez não nos primeiros estudos, mas depois ele traz isso com mais força, né? A instituição tem sim a sua responsabilidade e pode assumir ações e concepções institucionais que favoreçam a permanência. Claro que, trabalhando no apoio pedagógico, eu também destaco essa ênfase aí que o Tinto dá, né, para a questão da aprendizagem e do apoio acadêmico. É claro que ele fala mais da importância da relação de sala de aula, né, mas esse suporte que existe na universidade, que deve existir na universidade, tem importância. Eu sei que uma das principais críticas à teoria do Tinto é a questão de grupos específicos, né? Como você falou, dele trabalhar com esse aluno típico, ou esse aluno tradicional que a gente tinha nas universidades, né? E talvez essa seja uma questão que as pesquisas, principalmente pesquisas brasileiras, para a nossa realidade, possam tratar com mais profundidade. Então, eu acho que é uma questão de, como alguém falou, não sei quem, acho que foi você mesmo, trazer o que dessas teorias podem nos ajudar, e a gente vê muito disso na nossa realidade, né? Muito desse processo de integração e também de afiliação que a gente vê no Coulon, a gente vê nos nossos alunos e na realidade das nossas universidades. Essa outra crítica que você falou, né, de partir da ideia de que é o aluno que se ajusta à instituição ou à cultura da educação superior, eu penso que nos dois autores há também a ideia de que a instituição vai se adequando ao perfil dos estudantes. Então, eu não compartilho dessa crítica que diz que o aluno somente, a gente está dizendo que o aluno tem que se ajustar a gente, porque a gente vê que a instituição, ela também vai mudando para acolher e para atender esse novo perfil de estudante e também as novas gerações. Então, acho que são teorias que podem colaborar demais. Claro, eu acho que tem muita coisa nova, muita pesquisa boa, mas eu acho que começar por eles dois é uma boa escolha. Ô, Ruth, acho que eu vou, no geral, acabar meio que repetindo um pouco do que a Michele falou, talvez com outras palavras, mas tentando responder a sua pergunta e a sua provocação, né? Acho que, como a gente já tinha falado na semana passada junto com a Helena, acho que a principal contribuição original deles, assim, a número 1, é essa parte, essa coisa
da responsabilidade institucional, né? Que eu acho que até um bom tempo a evasão ou a desistência era visto como uma coisa do próprio estudante, ou seja, aquele estudante que fracassou e que falhou. E aí eu acho que, como ambas teorias são baseadas nos estudos do Durkheim, que eu acho que é outra coisa que o estudo do suicídio do Durkheim é um pouco interessante para a época, porque ele vai chamar atenção para um certo fracasso da sociedade, não para um fracasso daquele indivíduo que por alguma razão se suicidou. E pensar que esse estudo para 1900, eram outros tempos, ele é um tanto quanto revolucionário. Hoje, se a gente vai discutir suicídio, a gente vai muito além daquilo, mas a partir da ideia que esses autores usam as ideias do Durkheim para pensar um certo fracasso do coletivo e não do individual, a grande contribuição original deles, acho que é mostrar que as instituições elas também são responsáveis aí por essas desistências ou pela evasão. A segunda contribuição que eu vejo que vem um pouco paralelo a isso, que é o que eles usam mais a questão do desempenho acadêmico como um indicador e não como um objetivo, que eu acho que isso ajuda a mudar um pouco a interpretação que a gente faz da sala de aula mesmo do cotidiano, ou seja, a questão não é só a nota, mas é isso, o estudante que aprende, e eu diria que para a gente que lida um pouco mais e está abraçado aí com a autorregulação da aprendizagem, os estudantes que percebem que estão aprendendo, ou seja, que eles conseguem ir além daquela nota que o professor deu para eles, é sim um fator aí que colabora para a integração ou para a afiliação, né? Então, acho que isso é uma outra contribuição do trabalho deles, assim, embora eles pensarem nas fases, né, de integração ou de afiliação seja algo um tanto quanto complexo para os dias de hoje, mas eu particularmente gosto da ideia da gente pensar em fases, talvez a gente lide hoje com tempos diferentes, e aí acho que a grande crítica, na verdade, que tem para eles é que quando eles pensaram nessas fases, eram pensando em grupos homogêneos, que aí eu acho que são coisas que, por exemplo, o Tinto e o Coulon, eles já se atualizaram em termos de falas e palestras. Se a gente pega coisas dos anos 2015 para cá, eles já se atualizaram. Mas os textos publicados deles e que a gente ainda continua usando como referência quando a gente vai escrever um artigo, uma tese, talvez não estão tão atualizados quanto as falas deles. Então, assim, são fases pensadas para grupos homogêneos, né? Que aí eu acho que esse é um ponto que ainda fica a crítica, porque hoje a gente está pensando numa universidade com grupos de estudantes de diversas origens, de diferentes origens. E aí talvez essas fases sejam diferentes, né? E aí eu entendo um pouco. Outra crítica que está para eles é essa coisa que a gente falou assim, as instituições elas não mudam, né? Só os estudantes. Quando a gente pega a ideia, né, de uma fase, pensando nesse grupo homogêneo, é o estudante que teria que se adequar. E aí acho que a crítica em cima deles é por ela estar um pouco desatualizada com esse nosso universo, que também não é só aqui no Brasil, de públicos variados. Então, assim, eu penso que sim, mas não é que são pontos muito complexos, assim, na teoria deles, dessa coisa do estudante se adaptar ou abrir mão de todas as histórias e origens deles. Evidentemente, quando você entra numa instituição, e sobretudo por eles ainda não terem vínculos sociais com outros colegas e outras instituições, eles ficam mais à mercê aí daquilo que a instituição entende como melhor, certo, errado. E aí, por isso que acho que a ideia das fases, elas fazem muito sentido, assim, da gente pensar que o estudante que está chegando, sim, ele tem um tempo de sentir a instituição diferente, até para depois ele começar a responder para a instituição que ele concorda ou que ele não concorda. Mas, assim, dificilmente você vai pegar um estudante que está chegando hoje e amanhã e vai conseguir já falar, olha, eu não concordo com essa regra social. Tem alguns que já vêm com experiências de outros movimentos sociais e eu acho que isso tem sido muito rico e importante, mas no geral, a gente ainda não tem tanto isso. Então, acho que é um pouco essas combinações. Não sei se eu repeti muito a Michelle, mas já falei muito, e aí a ideia acho que vai na sequência aqui. Vai, Dê, pode falar. Oi, Dê, por alguma razão não estou te ouvindo. Não sei se é o seu fone que está... Eu fiquei aqui vibrando e super satisfeita com a palestra da Ruth, né? Os comentários que surgiram no chat e também
os paralelos, né, Carlos? E, tipo assim, eu fiquei feliz porque eu tenho lido o Tito já o Tinto já há algum tempo, e o Coulon também, e também sobre o observatório lá da vida estudantil do pessoal da UFBA, e tudo isso foi inspiração para o modelo de adaptação universitária que hoje a gente tem na Faculdade de Farmácia da UFMG. Eu tenho um universo menor, né, do que a maioria de vocês, porque a maioria de vocês trabalham com o campus, né, a universidade toda, mas o meu contexto é a Universidade de Farmácia, com 2 cursos, que é Biomedicina e Farmácia. E aqui a gente mudou completamente, depois desses estudos, né, o formato da recepção de calouros, tornando a recepção mais próxima, né, a gente tem um acompanhamento desde o momento que o aluno entra no sistema da universidade, a gente tem um acompanhamento, e a gente instituiu uma disciplina, que é uma disciplina de acolhimento, para dar ao estudante ingressante essa oportunidade de ter acesso às normas institucionais, ter um espaço para ter esse encontro, né, de troca de experiência do que é ser calouro em uma universidade federal, né? A gente percebe, por exemplo, que muitos são ingressantes, né, e é a primeira geração da família que adentra a universidade, então eles não têm esse apoio familiar de quem já passou pela experiência, então é tudo muito novo. E nessa disciplina a gente trabalha a questão da gestão do tempo, né? A questão da matrícula, dessas questões aí que a Ruth colocou, né? Eles não entendem que a matrícula é feita semestralmente, que existem normas, que existe um ofício, né, de ser estudante. A disciplina chama Orientação à Vida Acadêmica. Depois eu posso postar aqui um texto, né, que nós já escrevemos sobre ela. E agora a Faculdade de Farmácia, né, o curso de farmácia está passando por uma reforma curricular, e a gente vai tornar essa disciplina obrigatória. Então, são 15 encontros que os alunos têm durante o semestre, né? Sou eu e a professora Cristina, que também está fazendo parte desse grupo aqui de estudo, né, Cris? Dá um oi aí para o pessoal. Somos nós que ministramos a disciplina. A gente ensina meditação e também mandalas, né? Terapias com mandalas aos estudantes. E, paralelo a isso, a gente tem também uma escuta acadêmica, que é a escuta Fafá. Posteriormente, eu vou ter a oportunidade de falar sobre esse trabalho no dia que o Carlos vai ministrar, né, falando um pouco sobre os trabalhos multiprofissionais dentro do contexto, né, do atendimento, da assistência estudantil. E agora, eu não tinha conhecimento, né, desses diários de afiliação. Esse semestre a gente está fazendo um trabalho com portfólio, e aí eu falei assim, nossa, tudo a ver, porque os meninos vão registrar, né, já estão registrando todo o processo adaptativo. A gente está trabalhando também com o contexto familiar, quais são os valores da família, quais são os meus valores, quais são os valores da universidade. Está trabalhando um pouco também com autoconhecimento, né, quem sou eu, né, quais são os meus desejos, com a visão de projeção de futuro, né? O que me leva, né? O que me determina persistir, como a Ruth colocou, né? Nessa caminhada, nessa travessia. Então, para a gente que está com esse público tão heterogêneo e com as cotas, né? E diversificado, esse público tão plural, a disciplina tem sido um oásis de aprendizado e, tipo assim, a cada semestre a gente aprende um pouco mais, a gente quer ampliar um pouco mais a nossa visão, e a gente tem tido um retorno muito positivo, porque essa cultura de acolhimento que a gente está trabalhando com os nossos estudantes ingressantes, eles se comprometem durante a disciplina serem os futuros veteranos que vão acolher os próximos calouros. Então, eles estão na frente do DA, eles estão na frente de atléticas, eles estão na frente do apadrinhamento. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente está vendo que, aos poucos, a gente está mudando a cara,
está mudando o quadro do curso de farmácia. E olha que o nosso curso era um dos cursos que tinha a evasão maior no quadro da UFMG, e a gente, esse índice está caindo cada vez mais com o trabalho que a gente tem feito com a escuta acadêmica, junto com a coordenação, de flexibilização também da questão curricular. Então, Ruth, eu estou assim com o coração agradecido, sabe, pela fala de hoje, porque eu me vi nela em vários momentos, e eu quis fazer esse relato para dizer para os meus colegas que estão aqui que é possível, né? A gente só precisa agregar forças, né? Fazer um trabalho colaborativo dentro da instituição em que a gente se insere. Eu acredito muito nesse trabalho em equipe, no diálogo e nessa empatia que a gente desenvolve ao lidar com aquele que está adentrando a nossa casa, né, que é a universidade. Obrigada. Obrigada a você, Aide, por ter falar alguma coisa aí. Ter compartilhado aqui com a gente. A Maria, enquanto você falava, aqui no finalzinho, a Maria Veiga levantou a mão. Ai, gente, eu não estou conseguindo abrir a câmera, acho isso tão chato. Deixa eu dar mais uma tentativa. Não sei o que aconteceu, mas para não perder tempo, também queria agradecer, Ruth, pela apresentação. Já é a segunda vez que eu vejo você na apresentação. E eu, ao contrário de vocês, eu sou representante discente. E eu peguei, então eu vou falar como aluna, né? Eu já fui representante discente na graduação, agora eu estou doutoranda na PUC de São Paulo, né? Então é uma universidade confessional e privada, então ela tem outras características, né? Que a gente tem que pensar. E quando me passaram esse ano para ser representante discente, logo à volta da pandemia, a gente não parou com as aulas online, mas as aulas presenciais a gente retornou já, né? Eu fiquei achando que só fazer um café de boas-vindas, entregar um livrinho e dar um tour pelo prédio não seria suficiente para quem está ingressando, lembrando da minha própria experiência, sobretudo em relação às disciplinas também. Qual disciplina eu vou cursar, o que eu faço primeiro, o que eu faço para não perder a bolsa, eu sou bolsista CAPES, né? A PUC tem uma mensalidade muito alta, o doutorado está para mais de R$4.000. Então, essas questões, eu falei, não é possível que eu vá fazer uma representação decente e vá cair na mesmice que eu não me ensinaram nada. Né? E eu patinei bastante até chegar ao doutorado. Eu estou lá desde 2014, vou concluir agora meu doutorado. Então, eu só tenho a agradecer. Para mim, tudo é novo, tudo é interessante, eu adoro, sou curiosa, estou gostando bastante. Já tinha ouvido falar desse apoio, mas nunca tinha me aprofundado. E como aluna e representante discente, tudo que vocês estão passando, compartilhando, para mim, está sendo muito interessante, sobretudo agora a última fala da Aide, né, Aide? Vou fazer uma pesquisa, uma cartilha com os que entraram esse ano. E lá na PUC teve mestrandos que entraram e nunca conheceram o campus, né, porque entraram durante a pandemia, não sabem nem onde é o Xerox. Então, esse pessoal também eu gostaria de ver que é possível a gente fazer algum material, né, um conteúdo para disponibilizar também, para evitar todos esses problemas que a gente passa dentro da universidade, que eu, como pedagoga e professora do ensino básico também, a gente vê isso na mudança da educação infantil, né, no ensino fundamental, também ficam meio perdidinhos, né, já não tem mais brincadeira. Então, acho que é uma coisa que vem lá de trás, né, parece que está tudo pronto, tudo feito, né, a gente já vai entrar, já está tudo feito, tudo prontinho. Tanto a universidade, a escola, quanto nós alunos, né? Bom, enfim, era isso. Eu só queria agradecer e dar meu lado de aluno. E vou ver se na próxima quarta eu consigo uma câmera para a gente poder falar, que eu acho muito chato isso, eu peço desculpa, eu acho muito chato. Obrigada, Ruth.
Obrigada, Maria. Imagina, acontece esse negócio de câmera, esses dispositivos nossos, eles têm vida própria às vezes, né? Eu agradeço aí pela fala da Aide, pela compartilhar, né, essa experiência tão bacana, né? Tão bom a gente ver, né, essas experiências, né, de tão perto, né? A gente vê que de fato não é algo que está lá só nas pesquisas e tal, distante, que a gente vê que gente como a gente consegue fazer coisa, né, diferente. E às vezes a gente acha que é trabalho de formiguinha, mas é um maior trabalhão, né? E Maria, parabéns aí no doutorado. A gente sabe aqui que é uma caminhada bem árdua, né? Mas a gente consegue. A gente consegue. E Ô, assim, Ruth, só. Oi. deixa eu só fazer um complemento só para a fala da Aide. Ela caiu por alguma razão aqui, mas para ficar registrado, porque já conversei com ela outras vezes, mas ainda juntando com a sua pergunta, né, do que serve, eu acho que para quem está nos serviços como a gente, independente da natureza do serviço, acho que ter contato com essas teorias, ou na verdade com outras teorias, permitem a expandir um pouco a mente aí, para poder pensar em formas e ações diferenciadas. Então, eu acho que para quem está no lido direto, e acho que isso é uma coisa que o Tinto falava nos primeiros textos, né? Ele falava, ó, eu não sou gestor. Ele nem tinha essa dimensão do serviço de apoio, mas ele falava, eu não sou gestor. Eu estou fazendo pesquisas e a partir das minhas pesquisas os gestores podem talvez aí pensar o que é melhor a partir desses dados. A gente que está no lido direto, mesmo não sendo gestor, eu acho que essas teorias aí, elas contribuem com a gente. E aí, aproveitando já o relato da Aide, que eu tive a oportunidade de conhecer uns anos atrás, então, quando as ideias ainda estavam sendo colocadas em cima da mesa, eu acho que também conhecer as regras e as possibilidades institucionais, elas estão junto aí com a gente conhecer as teorias. Então, assim, vale muito a pena a gente ter esse contato com teorias, mas como as nossas instituições, elas são diferentes quando a gente vai para as regras, e aí se a gente vai para cada curso, eles têm mais especificidades ainda, né? Então, assim, é um pouco necessário a gente ter esse conhecimento da nossa instituição, ou seja, das normativas da instituição para ver como que essas teorias, elas se colam. Mas eu acho que a ideia aqui, não do curso, mas do grupo como um todo, da gente estudar, era nessa perspectiva de abrir a mente aí. Aí eu acho que o relato da Aide mostra um pouco como isso talvez funcione. A ideia aqui nossa não é dizer, olha, gente, a gente que trabalha com serviços adota a teoria do Tinto, do Coulomb, e a partir de hoje sugerimos, não é isso. A ideia é, pelo contrário, a gente discutir e trazer até pontos contraditórios. Para quem tem curiosidade, a professora Maíra Tavares, da Universidade Estadual de Santa Cruz, ela tem algumas publicações aí, digamos, criticando um pouco as teorias do Coulomb. Então, super sugiro para quem quer se atualizar em relação às próprias teorias do Coulomb, vale a pena. Era isso, acho que é só para reforçar e fechar com com a segunda parte da pergunta, né, Ruth, que é o que isso contribui com a gente. Eu acho que contribui para abrir a mente. Dificilmente essas teorias vai contribuir de um jeito prático e objetivo. Ok, o que eu faço? O estudante chegou aqui e falou que quer desistir. Talvez a gente não vai, dessa teoria, a gente não vai ter uma ideia muito rápida do que fazer. Mas a partir da hora que a gente vai entendendo como se dá ou como se constroem esses movimentos, né, de saída dos cursos ou das instituições, né, eu acho que isso vai permitindo com que a gente tenha ideias do que conversar com esses estudantes. Então, não é hoje eu vou ler e amanhã eu vou ter uma ideia, mas se eu ler hoje, ler semana que vem, ler na outra, em algum momento esse insight vai aparecer, né? Desculpa aí, Ruth, ter te cortado de novo. Nada, imagina. O espaço é nosso. A Lígia levantou a mão. Lígia Gomes. Olá, pessoal. Eu trabalho na UFBC com a Ana, que também está aqui, né? Vou falar rapidinho, porque já está no final, mas eu gostei muito da discussão. Eu já tinha lido o Tinto e o Coulomb, porque assim, eu acho que assim, se a gente não tem esse domínio, a gente fica assim, assoberbado pelos números, assim, parece que os alunos estão simplesmente saindo e a gente não sabe nem olhar o que é aquilo que está acontecendo, é evasão, é abandono, podia ser evitado, não podia, de repente a gente só chora, né? Então, assim, começa a colocar uma ordem para a gente poder respirar e realmente pensar em coisas para fazer. Agora, pode ter problemas. Por exemplo, do Tinto, assim, me doeu ali quando eu li aquele de 75, que ele fala que isso aqui não se aplica para aquelas universidades que o aluno trabalha.
Aquilo ali, eu falei, pô, bom, isso aí é tipo 80% dos alunos da minha universidade, porque aqui na UFABC, eu não sei como é outro, mas uma questão que eu acho que tem sido pouco trabalhada é o fato de que os alunos trabalham e não trabalham porque não tem dinheiro, porque hoje as pessoas têm que começar, o Banco Mundial fala que um ser humano bem engajado, ele estuda numa universidade de ponta e ele trabalha num lugar bom. Então, assim, né, então, 90% dos alunos aqui trabalham e não há oferta de bolsas que você possa fazer para remediar isso, né? E aí isso aí é uma nota de rodapé do Tinto. Mas mesmo assim, eu acho interessante. Aí só queria contar uma anedota que aqui tem um projeto que é o quadrimestre zero, porque aqui é quadrimestral, né? Não bastando ser semestral, é quadrimestral. E aí os meninos têm um intervalo grande entre o início dos ingressantes, né? E aí tem esse quadrimestre zero, que é um projeto que é facultativo, mas com vários conteúdos introdutórios, um deles de leitura e escrita. E no ano passado, eu ajudei a construir, as professoras que trabalharam esse de leitura e escrita para o pessoal das humanidades, usou o texto do Coulon e falou para eles ficharem e tal. E eles super adoraram, falaram, nossa, eu estou me vendo aqui, não sei o quê. Então, eles alunos, começaram a se reconhecer ali, foi bacana. Lígia, agradeço demais a tua fala. Bom saber também que outros colegas conseguiram, né, ter acesso aí tanto ao Tinto quanto ao Coulon, né? Eu acho que também, para quem não conseguiu ler alguma coisa, tanto dos dois autores, eu acho que é uma boa provocação, né? E, assim, a gente já está caminhando para o final, né? Eu acho que a gente está tendo sucesso, né, Carlos? Quase 6 horas, a gente está com 72 pessoas, né? Que estão aqui persistindo, né, nessa aula. Mas o que eu quero, assim, deixar claro, e eu também tenho isso muito claro para mim, é que, na verdade, não é que a teoria, ela tá para ajudar a gente a pensar, né? Tive um professor na pós, o Rodrigo, né, o Estolato, ele gostava muito de usar isso, né? Ajuda a pensar, né? E eu acho que, às vezes a gente fica meio sem ideia, né? Tipo, quem que trata sobre isso, né? Às vezes a gente acha que a nossa prática está ali sendo feita sem nenhum tipo, que não tem nada por trás, né? Fundamentando, ou então alguém que já pensou sobre isso, alguém que já teve algum estudo em relação a isso. Então, eu acho assim, quanto ponto de partida, né? A gente pode ter essas teorias como para ajudar a pensar o processo mesmo. A gente sabe que é um processo para o aluno e é um processo para a gente também, né? Porque a gente faz acompanhamento, né, de alunos. Então, é um processo. Você acompanhar o aluno é você também vivenciar com ele as várias etapas na trajetória dele. E aí, quem sabe, né, se alguém se anima aí para fazer, quem sabe, uma adaptação brasileira, né, do que seriam as fases de transição aí desses alunos, né, que tipo, e em que grupos, né, seriam, que se aplicaria mais uma fase ou outra, mas eu acredito que esses autores, eles estão aí para provocar a gente também a pensar o processo, né, porque a gente está, para a gente também delimitar e delinear ações que funcionem, a gente também precisa olhar para o processo e dizer assim, isso aqui se repete toda vez, eu estou todo semestre com esse problema e eu não consigo resolver. Então, assim, a gente tá vivenciando fases, as fases de transição desses alunos, e às vezes a gente não consegue dizer assim, tá, isso aqui se repete por quê? Como que eu posso encerrar esse ciclo, né? Ou como que eu posso dar um suporte, né? Que tipo de suporte é possível dar para esse aluno? E assim, agradeço mais uma vez a EAD, e eu sei que as próximas aulas, as mais para frente mesmo, a gente vai ter compartilhamento de boas práticas aí. E já faço uma propaganda, né, da aula 3, que é da minha querida orientadora, sempre orientadora, que não existe ex-orientador, né, como o Carlos falou na aula passada, minha sempre orientadora Rosana Erig, vai ser a próxima palestrante da aula 3, e, assim, eu só tenho a agradecer a atenção de vocês, e, assim, estou aqui à disposição do lápis,
e de todos vocês para a gente continuar essa conversa e continuar o trabalho, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Agradeço aí de montão para vocês. Obrigada mesmo, gente. Aí passo a palavra aí para o Carlos e para a Michelle, caso queiram aí. Valeu, Ruth, mas acho que é meio isso mesmo, convidar aí para a semana que vem. A Ruth já contou um pouco da Rosana. Ela vai, assim mais ou menos como o Tinto fez, uma certa atualização da teoria. Acho que a Rosana também tem pensado um pouco a atualização, né? Antes, 10 anos atrás, quando ela teve os primeiros escritos sobre assistência estudantil e permanência estudantil, acho que era possível fazer uma separação um pouco mais clara, e ela até propunha, e hoje talvez ela está já indo para uma coisa que acho que a assistência estudantil tem crescido um pouco, e a permanência estudantil tem ido para outros rumos. Então, sem dar um spoiler da fala da Rosana, mas já ouvi a Rosana um mês atrás, mais ou menos, mas acho que o convite é um pouco esse, a gente vai entrar num tema que talvez seja um pouquinho mais específico para alguns de nós que estão mais próximos da assistência estudantil, mas tendo aí a permanência no horizonte. Então, acho que também ela vai acabar conectando com a evasão, etc. e tal. Então, fica esse convite aí para a próxima atividade da quarta-feira que vem. E eu acho que é isso. Ficamos aqui, acho que foi muito bom. A gente não esgota o tema hoje, né? Mas, assim, acho que super valeu a pena. Então, brigadão, Ruth, mais uma vez aí. Acho que foi bem interessante aí a sua proposta de ser um pouco provocativa para a gente pensar também e ir dialogando. Então, achei que foi bem legal a dinâmica. É isso, gente. Então, acho que agradecemos aí, até daqui uma semana, se tudo der certo, no mesmo link também, que eu acho que vai dar, funcionou pelo menos. Tá bom, gente? Obrigadão aí. Boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.